Olá pessoal, tudo bom? Eu vou falar aqui sobre uma outra medida de correlação, que é a correlação por postos de Spearman, certo? Ele é um ótimo substituto para a correlação de Pearson, tá? Então, ele também serve para medir correlação entre duas variáveis quantitativas, tá bom? Ele é um bom substituto para a correlação de Pearson quando os dados não são simétricos, né? E quando há valores discrepantes também. E quando você quer mostrar que há uma relação entre duas variáveis e muitas vezes essa relação não é exatamente linear. É também um valor que vai de -1 a 1, né? Quanto mais próximo dos extremos, mais forte é essa correlação, e quanto mais próximo do zero, menor, mais fraca é a correlação entre duas variáveis quantitativas, certo? Então, assim como das outras vezes, vamos ver aqui um exemplo. Peguei um exemplo aqui do livro do Barbeta, em que ele tem a aptidão em matemática, foi medida aqui de alguma forma, e a aptidão de música, também é medida aqui de alguma forma. Vou fazer aqui um gráfico, uma dispersão, né, um gráfico de dispersão, e coloquei a matemática aqui no eixo X e a música aqui no eixo Y, né? E aí você plota, coloca um pontinho para cada uma dessas posições. Então, 83 para matemática, uma pessoa tirou 83 em matemática e tem aptidão 82 em música, que é esse pontozinho aqui. Né? A outra pessoa, aqui 75 em matemática e 82 e 92 em música. Então, esse pontinho aqui. Então, dessa forma, eu fiz cada um destes pontos. A gente já observa pelo gráfico, já fazendo essa análise gráfica, que aparentemente essas duas coisas não parecem ter relação, né? Correlação. Por quê? Porque quando as duas coisas têm correlação, a gente nota algum desenho se formando ali, uma reta, né, que a gente consegue calcular um coeficiente linear, uma correlação linear, ou um outro desenho, um U e tudo mais, mostrando que essas duas variáveis possuem algum tipo de correlação. Aparentemente aqui não tem essa correlação, né? Mas vamos continuar aqui com um exemplo. Então, qual é a ideia da correlação por postos de Spearman? Né? Como o nome já diz, correlação por postos, ou seja, a gente vai trabalhar, na verdade, não com os valores originais, tá? Certo? Aqui está a aptidão de matemática e a aptidão de música, né? Eu coloquei aqui a aptidão de matemática como X e a aptidão de música como Y. A gente vai trabalhar, na verdade, com os postos dos resultados, ou seja, vamos pegar esses valores aqui da música, da matemática, e colocar em ordem, ou seja, o menor valor aqui de todos desse exemplo aqui, 12 elementos, o menor é esse aqui, 48. Então ele vai ser 1. O segundo menor é o 51. Então ele vai ser 2. O terceiro menor, 3. E assim por diante. O quarto menor, ou seja, eu coloquei em ordem, né? Em postos. Né? A mesma coisa eu fiz aqui. O menor valor de todos é o 54 na aptidão de música. Então ele vai ter 1. Certo? E assim por diante. O que acontece? Alguns valores vêm repetido, ou seja, estão no mesmo posto. Né? Esse 75 aqui é o caso. Tem duas pessoas que têm aptidão 75. Essas pessoas estão nas posições 10 e 11, certo? Se elas não fossem repetidas, seria a posição 10 e 11. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a média dessas duas posições. Então, posições 10 e meio. Como elas ocupam a posição 10 e a posição 11, a média de 10 e 11 é 10 e meio, tá bom? E aqui também tem repetidos aqui, valores repetidos. Né, o 54, o segundo menor e o terceiro menor é o mesmo valor, que é o 62. Então a gente vai colocar segundo e terceiro, a média é 2,5, tá bom? Então agora, com as ordens do x e as ordens do y, a gente vai aplicar a fórmula da correlação linear de Pearson na ordenação e não nos valores originais, certo? Não mais nos valores da ordem de x e da ordem de y. É essa que foi a ideia, né?
Então, continuando aqui com a ideia, a gente tem aqui a fórmula da correlação linear de Pearson, ou seja, tem aqui o somatório, somatórios de x, somatórios de y. Só que a gente já sabe que os somatórios de x, neste caso aqui, como se tratam de valores de ordem, então é o número do 1 até o 12, até o n. Né? Então, a soma dos n primeiros números é n vezes n mais 1 dividido por 2. A gente sabe também que, tendo números elevados ao quadrado, né, os x ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é o que está dizendo aqui também, que tem também dentro dessa fórmula, é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6, certo? Tendo isso em mão, substituindo aqui, a gente não vai precisar entrar nesses detalhes todos, eu só queria dizer como que ele chegou nessa fórmula. E aí ele chega na fórmula da correlação de Spearman, por postos de Spearman, que é 1 menos 6 vezes o somatório das diferenças ao quadrado, dividido por n vezes n ao quadrado menos 1, certo? Substituir aqui, aí vai para cima, vai para baixo, dá-lhe álgebra e chega a fórmula final aqui da correlação de Spearman. Certo? Agora, tendo a correlação de Spearman, vamos voltar ao nosso exemplo. A gente tinha aqui os valores originais e temos os valores das ordens, né? do mais baixo até o mais alto, né? Sempre do número 1 ao 12 aqui no caso. E o que eu vou precisar aqui para a fórmula do Spearman? Vou precisar das diferenças ao quadrado, certo? Então, vou pegar cada um desses valores, ou seja, 12 menos 9 ao quadrado. 12 menos 9 ao quadrado é 3 ao quadrado, que é 9. 10,5 menos 12, 1,5 ao quadrado, 2,25. 10,5 e 1, 9,5 ao quadrado, 90,25. E assim eu faço de 1 por 1 essas diferenças, certo? Eu preciso aqui do somatório das diferenças. Se eu somar todas essas diferenças aqui, eu vou encontrar 245, certo? Substituindo na fórmula, eu tenho 1 menos 6 vezes o somatório das diferenças ao quadrado, que é 245. N aqui é 12, né? Porque eu tenho 12 elementos. 12 vezes 12 ao quadrado menos 2, colocando isso aqui, calculando, né? 1 menos isso aqui, dá 0,14. Ou seja, um valor aí mais próximo do zero, né? Mais distante do 1 ou menos 1. Então, é um valor baixo, né, como a gente já tinha percebido um pouco lá pelo gráfico de dispersão. Tá certo? Então, quais são os resultados possíveis? Se o valor for 1 menos 1, a associação ou a correlação, né, é negativa perfeita, certo? Valores assim, mais ou menos, né, quando 1 cresce, né, o x aqui está crescendo e o y vai diminuindo. Então, esses valores tendem a ficar com associação negativa, tá? Entre menos 1 e menos 0,7 é negativa forte, né? Valores também, ó, que vão decrescendo e não necessariamente possuem uma correlação linear entre eles, mas quando um desce e o outro desce, tendem a ter uma associação forte ou até perfeita no caso da correlação de Spearman, certo? Então, valores assim que não necessariamente possuem uma correlação linear. Tá certo? Entre menos 3 e 0 nós temos uma negativa forte, e se for nula, que vai ser uma coisa mais ou menos assim, ou seja, quando uma cresce, a outra nem cresce, nem sobe e tudo mais, elas não possuem correlação. Tá certo? Que foi mais ou menos o que a gente encontrou neste exemplo, no exemplo que a gente fez. Entre 0 e 3 positiva forte, entre 0,3 e 0,7 positiva moderada, entre 0,7 e 1 positiva forte, né? Já vão encontrar gráficos, né? Se a gente fosse fazer um gráfico de dispersão, uma coisa mais parecida com isso aqui, né? Uma sobe e a outra sobe também, então elas têm uma associação, uma correlação positiva, tá certo? Ou desta forma também, que é uma sobe e a outra sobe também, e não necessariamente linear como essa aqui, né? Elas podem assim. É muito interessante também usar Spearman quando a gente está tratando com índices, né? Porque índice, muitas vezes os índices vão até 1, né? Por exemplo, o IDH é de 0 a 1. Então, quando você vai fazer um gráfico, muitas vezes essa correlação entre renda, por exemplo, e IDH
não se dá exatamente linear, porque o índice tem um limite ali, né? Um limite superior, e aí ele vai ficando uma coisa mais curva. Ou então um gráfico desta forma aqui também seria uma positiva forte ou até mesmo perfeita, certo? Porque quando um sobe, o outro sobe. Então esses são exemplos de associação ou correlação positiva, né? Entre 0,7 e 1 é positiva forte e 1, se for exatamente 1, é positiva perfeita. Tá bom? Valeu, muito obrigado.